princípio, meus irmãos, extraordinários. E ele está na essência da essência do propósito da nossa existência. Não tirem isso da mente, meus irmãos. A Bíblia precisa ser lida a partir desses fundamentos, desses princípios. O princípio de que Pai, Filho e Espírito Santo são um. O princípio de que eles nos fizeram a humanidade com o propósito de refletir essa imagem dele. Toda a Bíblia precisa ser lida sob essa ótica. Então, sob o princípio da imagem e semelhança, eu queria trabalhar com vocês aqui, esse mesmo versículo que nós lemos, a expressão ser humano aqui, no original, no hebraico, a Bíblia foi basicamente escrita, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês para falar a respeito, isso é importante. A Bíblia foi basicamente escrita em 3 línguas, no hebraico, no grego e no Novo Testamento alguma coisa de aramaico, né? Num primeiro momento eu preciso pensar, tá, grego e hebraico, como é que eu sei qual parte foi grego, qual parte foi hebraico? Normalmente, o raciocínio que eu faço. Bem, os gregos já são bastante recentes na história relativamente ao povo hebreu. Então, o grego seria essa parte escrita do Novo Testamento e o hebraico, essa parte do Velho Testamento, e tem um hebraico muito antigo, inclusive, que é esse em que foi escrita essa parte de Gênesis aqui. Feitas essas considerações, eu vou trazer aqui para vocês. Tem uma Bíblia que eu gosto muito, que é essa Bíblia aqui, ó. Ela ajuda muito a gente, quando a gente quer dar uma olhada na palavra ali, mesmo sem ter entendimento do grego e do hebraico. Se você vem aqui nessa parte aqui avançada dessa Bíblia, bibliaonline.net, você seleciona o texto aqui, no caso nosso é Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Você pode selecionar a versão que você quer, ó. Você seleciona, eu quero ela na Ferreira Almeida, eu quero uma nova linguagem, né? A Almeida atualizada, qual a linguagem você quer, e pode colocar mais de uma. Eu, por exemplo, vou colocar em português para mostrar uma coisa para vocês. Vou colocar aqui essa King James, que é em inglês, com Strongs, que são links de palavras para a gente poder acessar o original do transliterado, né? Eu vou explicar o que é. E aqui a Bíblia sem essa... Deixa eu ver, acho que esse daqui. Sem essa transliteração, né? Vou colocar esses 3 aqui. Então, vou pedir para pesquisar. Olha, ele vai trazer aqui, né? Também disse Deus, façamos o homem. Você vê que essa tradução aqui, da Almeida, está trazendo como homem. Essa palavra homem, a gente, pelo inglês, que é mais familiar para a gente, and God said, let us make man. Então, o homem aqui veio que em cima das palavras tem um código. E esse código é um link. Você percebe que se você clicar nele, ele vai abrir aqui a informação. Aqui é essa palavra ali no original, no hebraico original. Essa é a palavra mesmo do hebraico. E aqui do hebraico, que a gente eles chamam de transliterado. Porque olha que aqui a gente não consegue sequer ler, né? Seja não saber a pronúncia dessas palavras, é um código terrível. A leitura, inclusive, de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. Trás para frente, sob a nossa ótica. A gente lê daqui da esquerda para a direita. E a gente não conseguiria nem ler. Um leigo como eu não conseguiria nem ler essa palavra no original. Mas aqui então está a palavra no original e ele transliterado, para a gente poder aí sim comparar muito melhor, é a palavra Adam.
Por que eu estou dizendo isso? Eu estou ao mesmo tempo mostrando para vocês essa Bíblia, que ela é muito útil quando vocês quiserem dar uma olhada no original. Além disso, você quer dar uma olhada em todas as vezes que essa palavra foi utilizada na Bíblia, essa mesma palavra Adam, olha, você clica aqui no link, olha o que ele vai trazer. Ele vai trazer todas as palavras na Bíblia, todos os versículos na Bíblia. Você vê que tem várias janelas aqui, né? Todas as vezes na Bíblia em que essa palavra Adam, né? Nesse transliterado para nós, a mesma palavra que está traduzida ali por homem naquela versão e na minha como ser humano, todos os versículos na Bíblia onde ela apareceu. Então olha que interessante, né? Você vê que o versículo 26, o versículo 27, no capítulo 2 aqui, no versículo 5 também, ele aparece, no versículo 7, né? No versículo 8, no versículo 15, que é quando coloca o ser humano no jardim, o versículo 16, o versículo 18, você vê tudo aqui, você vai percebendo, o versículo 19 do capítulo 2, também aqui é a palavra Adam. No versículo 20, Adam deu o nome aos animais, continua sendo aqui ainda a palavra Adam, ou seja, até o versículo 20 não foi usado outra expressão. Isso é muito importante para a gente, para uma percepção que eu quero trazer para vocês. Nenhuma outra palavra foi usada para traduzir ser humano, a não ser essa Adam. No versículo 22, novamente, está aqui. No versículo 23, da mesma forma. No versículo 22... Então, aqui no versículo 22... diz então que é aquele versículo que fala que Deus tomou uma lateral, uma parte aquela parte que ele tomou do homem, e ele formou a mulher e trouxe para o homem. Olha, e formou a mulher, né? E trouxe para o homem. Olha que o homem aqui continua sendo ainda, no versículo 22, a expressão Adam. No versículo 23 aqui, e o Adam então falou, nós vamos chegar lá, é a carne da minha carne. A partir aqui, como nós vamos ver do versículo 23, é que nós vamos ver que uma outra palavra começa a ser usada para quando a Bíblia vai se referir ao homem. E isso nós vamos então, a partir disso, tirar uma lição bastante importante na formação do homem. Então, olha que isso só é possível a partir da gente, mesmo leigo, poder dar uma olhada e ter acesso a esse tipo de ferramenta. Por isso eu queria apresentar para vocês, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Então, olha só, voltando aqui no versículo 26, que é o nosso foco, olha o grego mesmo aqui, o hebraico mesmo aqui, sem transliteração, olha como ele fica, né? Fica um negócio realmente que a gente não tem a menor capacidade de entender e nem nem de ler, né? Menos ainda de entender. É importante a gente perceber que aqui é usada a palavra, quando Deus diz, façamos o Adam, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O versículo 17 diz, Deus, portanto, criou os seres humanos. Você vê que a tradução agora da minha Bíblia já vai dizer os seres humanos e não a humanidade, né? Adam, eu pus entre parênteses aqui a palavra que está no hebraico transliterado, tá? A sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Note que aqui no capítulo 1, versículo 27, quando a Bíblia está dizendo que Deus criou o ser humano, macho e fêmea, dá uma impressão que o ser humano já foi feito quando foi feito imediatamente, no primeiro momento, macho e fêmea. Mas não é o que nós percebemos quando a gente vai ler a continuação. O que está o capítulo 1, digo isso é importante vocês terem isso em mente. Aqui no capítulo 1 apenas está dizendo dos dias que foram criados. O primeiro dia criou isso, o segundo dia criou aquilo.
No terceiro dia criou aquilo outro. E aí no sexto dia diz então que criou o ser humano e criou os animais. No capítulo 2 é que a gente vai ver o detalhamento dessa criação do ser humano no sexto dia. Por isso que no capítulo 27, como só estava falando de maneira resumida, disse, criou os seres humanos, né? Como está aqui, criou os seres humanos, e macho e fêmea os criou, ou criou a humanidade, macho e fêmea os criou. No capítulo 2, então, no versículo 4, do versículo 2, ele vai dar um detalhamento aqui da formação do ser humano, da humanidade. Ele diz, esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé Deus criou céus, o céu e a terra. Versículo 5 está então aqui, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Isso nos traz já um princípio muito importante, que é o que nós estávamos comentando no nosso último encontro. Existe uma aparente contradição aqui na Bíblia, que é trazida por esse versículo aqui junto com o versículo 12. No versículo 12, versículo 11 diz, e determinou Deus que a terra seja coberta com todos os tipos de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujas frutas produzam sementes conforme as suas espécies. E assim aconteceu. Olha o que o versículo 11 do capítulo 1 está dizendo, que Deus disse que é para haver vegetação, que é para haver plantas, que é para as sementes produzirem conforme as espécies, e termina dizendo, e assim aconteceu. E nós estamos aqui no terceiro dia da criação. O versículo 12 diz, e assim a terra fez brotar toda a vegetação, confirmando o quê? Que fez brotar. Mas o que é que a gente viu aqui no capítulo 2, versículo 5? Já referindo-se ao sexto dia, e não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva do campo ainda tinha crescido. Note a contradição, a aparente contradição, né? Não tinha brotado nada ainda, mas aqui diz que, e assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Olha, Deus observa que é bom, e aí passa a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Ora, mas o capítulo 2, versículo 5, já está falando do início da humanidade. E está falando de quando ele cria o ser humano. E diz que nesse momento ainda não havia não havia ainda brotado nenhum arbusto. No sexto dia. Isso nos traz um princípio muito importante, que é esse então que eu coloquei aí, de que a criação não contém o Criador. Nós somos criação. A matéria é criação. O ser humano é criação. O tempo é criação. O tempo é criação de Deus. Esse acontecimento das coisas sequencial é criação de Deus. Eternidade não é soma de tempo. Eternidade é um negócio que está fora do tempo. O tempo é algo minúsculo que acontece fora da eternidade. Ou dentro da eternidade, não sei, mas que não se confunde com a eternidade. Quando a gente fica tentando... A questão é que nós somos humanos e temos uma mente humana. E nós temos uma mente limitada. Nós não temos a mente como a de Deus para alcançar Deus, para entender Deus, entender as coisas dele. Nós raciocinamos a partir da nossa realidade. Uma criança raciocina a partir da realidade de uma criança.
Por isso tem muita coisa para ela que não faz o menor sentido, porque ela não tem o nível de maturidade para conseguir raciocinar determinadas coisas de um adulto. Nós também, adultos, raciocinamos como pessoas adultas e já temos mais capacidade para entender determinadas coisas a partir das nossas experiências, né, e do que aprendemos. Deus é infinitamente superior. E nós não podemos, como temos a tendência de ser, de sempre que a gente vai pensar em Deus, e no conceito de justiça, e no conceito de bondade, e no conceito de amor, nós pensarmos a partir dos nossos conceitos, a partir do nosso olhar, a partir da nossa capacidade mental. E quando a gente vai ler a tentativa do livro de Gênesis aqui, de numa linguagem que a gente entenda, relatar os acontecimentos das coisas, de repente a gente é tentado a ver Deus como nós somos, e Deus também fazendo parte da linha do tempo, e em fazendo parte da linha do tempo, o primeiro dia ter acontecido aqui e ter acontecido para Deus concomitantemente. Aí o segundo dia aqui para nós, no tempo, ter acontecido, e para Deus aconteceu o segundo dia. Como se quando Deus está formando o segundo dia, ainda não existisse para ele o terceiro dia. Se quando Deus forma o quarto dia, para Deus ele ainda não pudesse ver o quinto dia. Como se Deus não pudesse ver o sexto dia, enquanto para nós o quinto dia ainda estivesse acontecendo. Como se Deus não pudesse ver o último dia, quando o primeiro ainda estivesse acontecendo. Olha que interessante que a Bíblia não diz que Deus, em relação ao tempo, dando a ideia de tempo, que ele é o primeiro. Ele estava no princípio e estava no fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele não está. Por que ele não está? Porque ele é criador. O princípio e o fim é criação. Qualquer coisa que tiver no princípio e no fim é criação. Porque ele, como criador, ele estava antes do início. E ele está depois do fim. O início e o fim não contêm. É por isso que quando Jesus está conversando com os judeus, e ele diz para os judeus que o vosso pai, Abraão, ele muito se alegrou ao ver o meu dia. Ele viu e ficou muito feliz. E aí, os judeus dizem para ele, como assim? Como que nosso pai Abraão pode ter visto o seu dia? Se você não tem 30 anos de idade, como é que o nosso pai Abraão, mais de 1000 anos atrás, isso para Jesus, né? A partir de Jesus, como é que pode, se você que não tem 30 anos e querer e dizer que o nosso pai Abraão viu o seu dia e se alegrou no seu dia? E Jesus então disse para eles, vocês não sabem nada, vocês não entendem nada. Eu vou falar uma verdade para vocês. Antes que Abraão existisse, esse que vocês estão dizendo que só tem 30 anos de idade, que é de fato eu encarnado, como vocês estão vendo, tem 30 anos, mas eu, como Deus, agora ele está falando desse Criador, ele diz, mas antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Ele não diz antes que Abraão existisse, eu existia. Ele diz, antes que Abraão existia, eu sou. É uma dessas expressões que mostra muito Deus justamente como sendo muito superior a isso e não estando sujeito ao tempo. Então, é que a gente tenta raciocinar Deus sob essa ótica, e tenta raciocinar Jesus sob essa ótica. Mas Deus estando fora do tempo, ele vê todas as coisas acontecendo. Ele já viu, tudo aconteceu. É por isso que, por exemplo, o livro de quando Deus dá uma profecia, é que ele já está vendo lá em cima acontecendo. O livro de Apocalipse já aconteceu. Para nós ainda nada disso foi materializado, mas para Deus, que está fora do tempo e, portanto, não limitado ao tempo,
e já viu tudo o que aconteceu no tempo, para ele, Deus, Apocalipse já aconteceu. E é por isso que quando João é tirado do tempo e contempla tudo o que aconteceu em Apocalipse, é muito mais do que apenas Deus criando um holograma para ele ver as coisas como as coisas seriam. Para ele visualizar a partir de uma espécie de holograma como é que vai ser tudo aquilo. Não, Deus, na verdade, quando tira João e dá essa visão para ele, João ao tirar João do tempo, permite a João contemplar as coisas como elas de fato são. E ter uma visão ampliada e não sujeita ao tempo. E ele vê como, na verdade, nesse mundo espiritual, tudo que já tinha acontecido, e tudo que estava acontecendo, e que tudo que estava por acontecer, sob a nossa ótica, mas que para o mundo espiritual já tinha tudo acontecido. No mundo real, que não é esse físico, num mundo superior, num plano superior, o Apocalipse já aconteceu. Isso é um consolo para nós. Não tem chance de não dar certo. Não tem chance de Deus não dar certo. Não tem chance do diabo virar o jogo. Por quê? O livro de Apocalipse não dá uma visão sobre o propósito de Deus e como Deus vai fazer as coisas. O livro de Apocalipse diz como tudo terminou. Como foi o desfecho dessa história. O livro de Apocalipse não diz como vai ser o desfecho, como tudo vai terminar. O livro de Apocalipse, Deus permite a João sair do tempo e ver como tudo terminou, porque já terminou. E Deus já venceu. Só ainda não materializou para a gente as coisas ainda, para nós que ainda estamos limitados no tempo e no espaço. Para todo mundo que já saiu daqui, que não está mais no tempo e no espaço, para todos esses, eles já visualizaram tudo. Alguns com muito gozo e êxito, outros certamente com muito desespero, infelizmente. Né? E que nós estejamos entre esses que, tendo saído daqui, estejamos, em nome de Jesus, entre os que têm gozo. Então, é muito importante, meus irmãos, essa percepção nossa de que a criação não contém o Criador. Então, note que Deus é capaz de olhar o terceiro dia e dizer, haja no terceiro dia, e haja a vegetação, e haja as árvores, e haja as flores, e haja o fruto, e haja a semente, e brotem as sementes. E no final do terceiro dia dizer, e houve, e brotou, e ficou bom. Mas no sexto dia, que para a gente é algo que acontece posteriormente, mas para Deus não, para Deus é concomitante, Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele é capaz de ver aquilo que é chamado para a existência, para o mundo natural, Ele já vê como já tendo acontecido. É por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela fé nós somos capazes de materializar algo que ainda não é materializado. Quando você está aqui, Deus te fala de algo que vai acontecer, quando é a palavra dele, que é esse que já está vendo tudo que aconteceu, como tendo acontecido, você passa a ter uma certeza sobre isso. É porque não é uma fé humana, é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é só figa, não é pensamento positivo. A fé que vem de Deus é uma certeza, e é certeza porque foi dita por Deus, que já viu tendo acontecido. E de repente Deus transfere para a gente essa certeza disso que aconteceu, e aí a gente não se abala mais. Então no terceiro dia Deus olhou e viu o que aconteceu, e viu que ficou bonito pra caramba. Mas no sexto dia diz não tinha brotado nada ainda. Por que ainda não tinha brotado nada? Porque ele ainda não tinha feito o ser humano. Não tinha feito chover para regar a terra, e não tinha feito o ser humano para arar a terra. Então nós vemos aqui esse princípio extraordinário, e é um princípio indispensável, essencial para a gente ler a Bíblia. E tentar, porque a gente não consegue, tentar ao máximo possível não ver Deus sujeito ao tempo e ao espaço. E tentar ler a Bíblia quando faz menção a Deus, às obras dele, como realmente um ser superior que não está contido na criação e, portanto, não está contido no espaço e nem no tempo, tá certo? Outro princípio que a gente vê, como vimos, o princípio da colaboração, só que agora evidenciado aqui na humanidade. Quando ele diz
que porque ele não havia homem para cultivar o solo, o que ele está dizendo? Como nós somos unidade e nós trabalhamos em colaboração, e o ser humano será feito à nossa imagem e semelhança, nós vamos deixar para fazer o solo só brotar depois que o ser humano for criado, para que ele possa cultivar. O ser humano vai ter que colocar a mão na massa também. Nós vamos dar o comando, nós vamos estabelecer as leis, nós vamos emitir o poder criador, nós vamos emitir a palavra haja, Jesus vai fazer o sacrifício. Mas o ser humano vai ter que colocar a mão na massa. Ele vai ter que participar com a gente nessa beleza que é a natureza. Olha que extraordinário. Não é porque se Deus gastou toda a energia, toda a capacidade, todo o poder dele. Mas é porque ele, como amor que é, ele quer funcionar com a gente como um corpo. E permitindo que nós também participemos e funcionemos com ele, trabalhemos em colaboração e em harmonia com ele, mesmo na criação das coisas. Não é?